Em 2016, nas encostas secas e montanhosas do deserto do Saara, a uma altitude de mais de 2.000 metros, uma equipa de engenheiros alemães construiu gigantescas estruturas de malha, cada uma com mais de 6 metros de altura. Eles não estavam a tentar apanhar animais, estavam a apanhar o nevoeiro. Sob as condições certas, minúsculas gotículas de umidade começaram a condensar-se nestas redes, reunindo-se lentamente, gota a gota, até formarem ribeiros de água potável, fresca e limpa. Uma coisa que era considerada um luxo absoluto nesta terra árida, onde os poços são salgados e a água subterrânea está a desaparecer. Mas o que levou estes engenheiros até a África para pendurar redes nas montanhas? E como pode uma simples malha, sem eletricidade nem partes móveis, transformar o ar em água? E se lhe disséssemos que, noutra parte do mundo, os engenheiros estão a travar uma batalha ainda mais colossal, transformando desertos inteiros em florestas, usando apenas palha? Bem-vindo ao poder da indústria. Durante décadas, a região do Anti-Atlas, no sul de Marrocos, esteve quase esquecida pelo mundo. Fica presa entre os ventos secos e implacáveis do deserto do Saara. Nesta paisagem agreste, a chuva cai apenas algumas vezes por ano. A estação seca não dura semanas, dura meses, por vezes centenas de dias. Para as pessoas que ali vivem, a água é uma obsessão diária. As águas subterrâneas, o recurso vital de que dependem, estão a esgotar-se rapidamente. Os poços que restam são frequentemente salgados, cheios de minerais, tornando a água quase impossível de beber e perigosa para a agricultura. Imagine isto: cerca de 60% da população local não tem água canalizada em casa. A sua realidade diária é uma luta. Todas as manhãs, antes de o sol atingir o seu pico brutal, são as mulheres e as crianças que têm de fazer a perigosa caminhada. Elas descem vários quilômetros por encostas rochosas e poeirentas, apenas para trazer de volta alguns jarros de água do vale, lá embaixo. A água tornou-se um fardo esmagador, não apenas para a vida diária, mas também para a educação, para a saúde e para a agricultura. A vida está em suspenso, à espera da próxima gota. Mas aqui está o paradoxo que mudou tudo. Ironicamente, todas as manhãs, quase como um relógio, um nevoeiro espesso e denso, vindo do frio Oceano Atlântico, cobre estas mesmas montanhas. Envolve os picos numa umidade visível, apenas para desaparecer horas depois, queimado pelo sol do deserto. Uma fonte de água massiva, completamente desperdiçada e intocada. Este paradoxo foi o que inspirou a Water Foundation, uma organização alemã. Eles olharam para o nevoeiro e não viram um inconveniente, viram uma solução. Juntaram forças com engenheiros locais e lançaram uma ideia que parecia saída da ficção científica: colher água diretamente do nevoeiro. O primeiro passo foi a observação. Os cientistas alemães notaram algo que a maioria ignoraria: musgo. O musgo crescia abundantemente nas rochas e nos troncos das árvores, um sinal biológico claro de umidade elevada e persistente no ar. A análise confirmou: o nevoeiro continha uma quantidade massiva de vapor de água. O projeto foi batizado de Cloud Fisher, o pescador de nuvens. Durante 18 longos meses, a equipa testou metodicamente vários tipos de redes. Finalmente, selecionaram o design vencedor. Não uma rede plana, mas uma malha tridimensional especial. O material era crucial. Tinha de sobreviver ao sol brutal do deserto e aos ventos fortes. Escolheram um polietileno ultra durável, um plástico de engenharia avançada, resistente à radiação ultravioleta, à corrosão e às oscilações extremas de temperatura entre o dia e a noite. Mas como é que se constrói uma quinta de água numa encosta de montanha remota, sem estradas de acesso, sem eletricidade e sem maquinaria pesada? A resposta foi a força humana e a pura determinação. Foram contratados trabalhadores locais, homens que conheciam o solo e o clima rigoroso melhor do que ninguém. Com ferramentas manuais, eles cavaram grandes fossos, com quase 1 metro de profundidade, na rocha e no solo endurecido. Estes fossos serviriam como os pontos de ancoragem vitais para os postes de suporte de aço. As pesadas peças da estrutura de aço foram transportadas encosta acima, passo a passo, às costas e aos ombros.
À medida que os ventos frios do Atlântico varriam a montanha, as equipas trabalhavam. Trabalhadores usando arneses de segurança subiram as estruturas pendurados acima do solo para esticar meticulosamente cada painel de malha 3D. O resultado é um sistema de uma elegância impressionante. Não necessita de eletricidade, não usa combustível, não faz barulho, apenas vento, nevoeiro e gravidade. O princípio é simples, mas aperfeiçoado ao máximo. Quando o vento força o nevoeiro a passar através dos painéis de malha 3D, as minúsculas gotículas de umidade no ar colidem com a superfície fria da fibra e começam a condensar-se. Primeiro formam pequenas contas brilhantes na malha. À medida que mais e mais nevoeiro passa, estas gotas fundem-se, tornam-se maiores e mais pesadas. Guiadas pela gravidade e pela estrutura da rede, essas gotas deslizam para baixo e caem na calha de recolha em forma de V. A partir daí, a água limpa flui através de um sistema selado de tubos de plástico, descendo a montanha, até aos tanques de armazenamento centrais. Hoje, 31 destas unidades Cloud Fisher estão instaladas, cobrindo uma área total de 1.090 metros quadrados. Em conjunto, num bom dia de nevoeiro, podem produzir mais de 36 mil litros de água potável. É o suficiente para abastecer 15 aldeias, 1.250 pessoas, uma escola e 7.000 cabeças de gado. Os engenheiros alemães aprenderam a pescar água onde ela parecia não existir. É uma vitória da engenharia. Mas e se o problema for maior? E se não for falta de água, mas um ataque direto da própria Terra? Mudamos agora de continente e de escala. Vamos para a China. Durante séculos, o norte da China viveu com um inimigo implacável e invisível: a areia. Tempestades de poeira massivas, varridas dos gigantescos desertos de Gobi e Taklamakan, viajavam centenas de quilômetros, cobriam os céus de Pequim, transformando o dia em noite. Na década de 1990, a situação era tão grave que houve anos em que os residentes na capital tiveram de usar máscaras durante mais de 80 dias, apenas para evitar respirar o pó fino que sufocava a cidade. A causa deste desastre ecológico não foi natural. Foi provocada pelo homem: desflorestação agressiva, pastoreio excessivo que destruiu a vegetação e a extração insustentável de águas subterrâneas. O solo estava exausto, erodido e morto. A desertificação avançava sem controle. Perante esta ameaça existencial, a China não recuou. Em 1978, o governo lançou uma das iniciativas de engenharia mais ambiciosas da história humana: o programa Three North Shelter Belt, conhecido pelo resto do mundo como a Grande Muralha Verde. Mas isto não é uma muralha de betão ou aço. É uma muralha de vida. Não é uma única barreira, mas sim uma vasta rede de milhares de florestas, cinturões de quebra-vento e lagos ecológicos. A escala é quase impossível de compreender. Estende-se por mais de 4.500 quilômetros, cobrindo quase toda a parte norte da China. O objetivo: plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até 2050. É considerado o maior projeto feito pelo homem alguma vez construído em terra. E a sua principal ferramenta não são máquinas de milhões de dólares, é a palha. A tecnologia central é conhecida como tabuleiros de xadrez de palha. Os engenheiros conceberam um sistema maciço de grelha. São quadrados de palha, dispostos diagonalmente contra os ventos dominantes. Cada quadrado mede cerca de 20 por 20 pés. Vistos de cima, parecem um padrão geométrico infinito. Mas criar este padrão é um esforço industrial brutal. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros para o coração do deserto, onde os veículos de carga se afundam na areia fofa e as estradas pavimentadas simplesmente não existem. E é aqui, sob um sol implacável, que o verdadeiro trabalho começa. Equipas de milhares de trabalhadores persistem em condições que a maioria de nós consideraria impossíveis. Sob temperaturas que ultrapassam os 49 graus Celsius, e sem qualquer sombra à vista, eles lutam contra o calor e a exaustão. Cavam valas rasas na areia, metro a metro. Colocam feixes de palha nessas valas, formando linhas de grelha precisas. Cada grelha de palha é mais do que uma barreira, é a fundação para o regresso da vida. O padrão tecido tem um propósito triplo e genial:
Primeiro, estabiliza imediatamente as dunas movediças. Segundo, abranda drasticamente a velocidade do vento ao nível do solo. E terceiro, o mais importante, cria microzonas protegidas, onde a preciosa umidade do ar noturno pode condensar-se e persistir, protegida do sol. Assim que a grelha está no lugar, perfuradoras mecânicas e máquinas de plantar entram em ação. Elas perfuram pequenos buracos no centro exato de cada quadrado de palha. O solo é preparado para espécies de Arvf sores escolhidas pela sua incrível resistência, o saque-saú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. As plântulas, cuidadosamente cultivadas em viveiros, são então transplantadas para cada buraco. Mas como é que estas jovens plantas frágeis sobrevivem? É aqui que a engenharia se torna biologia. A grelha de palha protetora protege as raízes do sol escaldante e impede que a areia movediça as sufoque. Mas o verdadeiro gênio do sistema revela-se ao longo do tempo. A palha não é permanente. À medida que as semanas se transformam em meses, a palha começa lentamente a decompor-se, quebrada pelo vento, pelo orvalho e pelos micro-organismos no solo. Ao decompor-se, transforma-se num manto orgânico rico em nutrientes. Essencialmente, a palha torna-se fertilizante. Alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a estender-se mais profundamente, em direção às camadas de solo mais estáveis. O que começou como algumas plântulas frágeis no meio de um tabuleiro de xadrez de palha, evolui lentamente para uma rede viva de vegetação. Um quadro verde que ancora as dunas e inicia o longo e árduo processo de recuperação do deserto. Das redes que capturam o nevoeiro em África, às florestas que crescem nos desertos da Ásia, a tecnologia está silenciosamente a reescrever o futuro das terras mais secas do mundo. O que acabamos de testemunhar não é uma batalha contra a natureza, é uma colaboração com ela, impulsionada pela ciência e pela determinação humana. Cada gota de água recolhida do nevoeiro e cada árvore que ganha raízes na palha provam que não existem limites para a renovação, quando somos suficientemente sábios para ver potencial naquilo que foi descartado. E isso, por si só, é o verdadeiro poder da indústria. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, 1 vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto. Um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total,
Filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz, ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás, é o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui, o plástico é moldado com uma precisão incrível.
A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras, ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo, juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção.
Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial. O resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece: será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? 337 mil quilômetros quadrados. Este é o tamanho do Mar da Morte, um oceano de areia impiedoso, onde a chuva é um mito e a temperatura ferve a 40 graus. Durante milhões de anos, este lugar engoliu tudo o que tocou, mas hoje, o impossível está acontecendo. Se você olhar do espaço, verá uma linha verde desafiando a desolação dourada. A China está travando a maior guerra de engenharia ecológica da história, usando geometria de palha, espelhos solares e tecnologia de ponta para transformar um inferno estéril em uma floresta viva. Como a humanidade está conseguindo parar um oceano de areia usando o próprio Sol como arma? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender a audácia desta missão, você precisa primeiro sentir o peso esmagador do inimigo. O deserto de Taklamakan não é apenas um lugar seco, é uma armadilha geográfica perfeita, desenhada pela natureza para ser uma zona de exclusão da vida. Ao norte, as montanhas Tian Shan e ao sul, as montanhas Kunlun erguem-se como muralhas titânicas, bloqueando quase toda a umidade que tenta chegar do Oceano Índico ou da Sibéria. O resultado é uma bacia sufocada, isolada da chuva, onde a terra rachada implora por água há eras. A precipitação média aqui é inferior a 100 milímetros por ano. Para que você entenda a gravidade industrial desse número, cada metro quadrado deste solo recebe, em média, o equivalente a apenas uma pequena garrafa de 500 mililitros de água por semana. É um vácuo biológico. Durante séculos, o norte da China viveu sob o terror desse vizinho poeirento. Não era apenas uma questão de terra vazia. O deserto estava atacando ativamente. Ventos de monção varriam as dunas, carregando toneladas de areia fina para o ar, criando tempestades apocalípticas que viajavam centenas de quilômetros. Na década de 1990, a situação tornou-se um pesadelo de saúde pública. Em certos anos, os moradores de Pequim, a capital do país, viviam sob uma névoa laranja sufocante, forçados a usar máscaras por mais de 80 dias apenas para filtrar o pó de seus pulmões. O deserto não estava parado, ele estava crescendo, alimentado pelo desmatamento, pelo pastoreio excessivo de gado e pela extração desenfreada de águas subterrâneas que exauriam o pouco de vida que restava no solo. Era uma crise existencial em escala continental. Se nada fosse feito, a areia continuaria sua marcha implacável, soterrando cidades e agricultura. A resposta da China foi o Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, que o mundo passou a chamar de Grande Muralha Verde. Iniciado em 1978, este não é um projeto para uma década, mas para um século. O objetivo é titânico: plantar 35 milhões de hectares de floresta até 2050, uma área que desafia a imaginação, aumentando a cobertura florestal do país de 10% para mais de 25%. É a maior obra de engenharia biológica já tentada na superfície terrestre, uma barreira viva, construída não com concreto, mas com raízes e determinação. Mas como se planta uma floresta onde o solo é móvel como a água?
A resposta não veio de tecnologias futuristas, mas de uma geometria brutalmente simples e de um trabalho manual exaustivo. Engenheiros chineses, usando satélites e drones para mapear o fluxo das dunas e a direção do vento, perceberam que plantar árvores diretamente na areia nua era inútil. O vento simplesmente arrancaria as mudas ou as enterraria em horas. Eles precisavam paralisar a areia primeiro. A solução foi criar uma pele artificial para o deserto. Trabalhadores transportam milhões de quilos de palha seca para o coração das dunas, onde não existem estradas e os veículos pesados frequentemente afundam na areia macia. Sob um sol implacável que empurra os termômetros para 49 graus Celsius, exércitos de trabalhadores desenham uma grade colossal sobre a superfície dourada. Eles enterram feixes de palha na areia, formando quadrados perfeitos de aproximadamente 6 metros por 6 metros. Visto de cima, o deserto se transforma em um tabuleiro de xadrez infinito e dourado. Essa técnica, aparentemente primitiva, é um triunfo da aerodinâmica. A palha, erguendo-se apenas alguns centímetros acima do solo, quebra a velocidade do vento na superfície, impedindo que a areia se mova e estabilizando as dunas. Dentro desses quadrados de calmaria, a mágica acontece. Máquinas perfuradoras e trados mecânicos entram em cena, furando o centro de cada quadrado de palha. Ali, protegidas do vento cortante, são plantadas mudas de espécies guerreiras, como o saxaú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. A palha faz mais do que parar o vento. Ela cria uma microzona de sobrevivência, retendo a pouca umidade que existe e protegendo as raízes jovens do sol calcinante. Com o tempo, a própria palha se decompõe, transformando-se em nutrientes orgânicos que alimentam a árvore que ela protegeu. É um ciclo de sacrifício e renascimento, onde a grama morta dá vida à floresta futura. Para que essa muralha verde sobreviva, ela precisa de veias e artérias. O desafio logístico de manter essa operação viva levou à construção de uma das estradas mais improváveis do planeta, a rodovia do deserto de Tarim. Imagine tentar construir uma estrada de asfalto estável sobre um oceano em movimento. As dunas se movem, o chão cede. Para conectar as cidades oásis de Lung Tai e Minfeng, engenheiros rasgaram 300 quilômetros de deserto inexplorado, criando uma linha de vida negra no meio do amarelo infinito. A construção, que durou pouco mais de 2 anos, sob tempestades de areia violentas e calor de 50 graus, custou cerca de 260 milhões de dólares. Mas o asfalto é apenas a superfície visível. Abaixo dele, há um sanduíche de engenharia complexa, camadas de cascalho compactado, esteiras de palha e geotêxteis de alta tecnologia impedem que a estrada afunde ou seja engolida pelas areias movediças. Hoje, essa rodovia é flanqueada por mais de 200 mil árvores, um corredor verde contínuo que protege o asfalto da erosão. Mais árvores bebem água e aqui não chove. Como saciar a sede de 200 mil plantas no centro do Mar da Morte? A solução foi perfurar a terra como se fosse queijo suíço. Ao longo dos 436 quilômetros da rodovia e suas conexões, foram instaladas 86 estações de bombeamento. Elas sugam água salobra de aquíferos subterrâneos a mais de 100 metros de profundidade. Imagine um prédio de 30 andares enterrado no chão. Essa água, muitas vezes imprópria para humanos, é distribuída por uma rede complexa de irrigação por gotejamento, entregando a cada raiz a dose exata de líquido necessária para sobreviver, sem desperdiçar uma gota neste ambiente hostil. Mas bombear água de 100 metros de profundidade no meio do nada requer uma quantidade massiva de energia. Levar cabos elétricos por milhares de quilômetros seria financeiramente inviável. A China olhou para o céu e viu a solução no próprio problema, o Sol. A região recebe mais de 2.700 horas de radiação solar brutal por ano. Em vez de lutar contra isso, eles transformaram a rodovia na primeira via expressa carbono zero do mundo. Cada uma das 86 estações de bombeamento é alimentada por campos de painéis fotovoltaicos independentes. O sol que antes secava o solo, agora alimenta as bombas que o hidratam. É uma inversão poética e tecnológica. A luz gera eletricidade, a eletricidade traz a água e a água traz a vida.
Para maximizar a eficiência, os painéis são elevados a 2 metros do solo, permitindo que plantas como alcaçuz e espinheiro cresçam na sombra fresca abaixo deles, criando um ecossistema duplo, onde a tecnologia protege a biologia. Mas a ambição chinesa na energia solar no deserto vai além dos painéis comuns. Aqui, eles construíram verdadeiras catedrais de luz. Milhares de espelhos móveis, chamados heliostatos, são dispostos em círculos perfeitos, girando com precisão robótica em 2 eixos para seguir o Sol através do céu. Todos eles apontam seus reflexos concentrados para um único ponto: o topo de uma torre central. Lá em cima, a luz concentrada atinge temperaturas infernais, aquecendo sal fundido a mais de 540 graus Celsius. Estamos falando de um calor capaz de fazer o aço brilhar como lava. Esse sal derretido não é apenas quente. Ele funciona como uma bateria térmica gigante. Ele retém o calor por horas, permitindo que a usina gere vapor de alta pressão e gire turbinas para produzir eletricidade mesmo à noite ou quando o céu está nublado. Uma única torre dessas, custando 130 milhões de dólares, é um monumento à capacidade humana de dobrar as leis da natureza a seu favor, usando o calor do deserto para energizar a civilização. Após décadas dessa batalha industrial implacável contra os elementos, os números começam a contar uma história de vitória impressionante. Onde antes havia apenas o uivo do vento e o silêncio da morte, agora existem 30 milhões de hectares de terra recuperada. A cobertura florestal nacional da China saltou de meros 10% em 1949 para mais de 25% hoje. Regiões inteiras como Aksu e Kekeia, que eram sinônimos de desolação absoluta, agora são mares de verde, com florestas de álamos, nogueiras e espinheiros se estendendo até onde a vista alcança. E o impacto no clima é mensurável, não apenas visível. A frequência das terríveis tempestades de areia caiu drasticamente, uma redução de 82% em comparação com os anos 80. Em Kekeia, os dias de poeira sufocante caíram de 100 por ano para apenas 30. O deserto que antes expelia poeira mortal, agora inala carbono. Essas novas florestas absorvem mais de 20 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente, funcionando como um novo pulmão para um planeta febril. Onde a natureza se cura, a economia também floresce. As bordas do deserto, antes zonas proibidas, agora recebem turistas. Parques que combinam ciência e lazer atraem visitantes dispostos a pagar entre 40 e 120 dólares para andar de camelo pelas dunas domadas e dormir em hotéis ecológicos, maravilhados com o contraste surreal entre a areia dourada e o verde vibrante. No entanto, esta história de triunfo tecnológico tem um capítulo de advertência séria. A natureza não se deixa conquistar facilmente e cada intervenção humana tem um preço. Ecologistas e cientistas começam a levantar bandeiras vermelhas sobre a sustentabilidade de longo prazo desse milagre verde. O problema central reside na uniformidade. Grande parte da Grande Muralha Verde é composta por monoculturas, vastas plantações de uma única espécie de árvore, geralmente álamos e salgueiros, que crescem rápido, mas vivem pouco. Isso cria um ecossistema frágil. Como um castelo de cartas biológico, se uma doença ataca, ela pode destruir tudo. Houve um momento trágico em que uma praga de besouros dizimou 1 bilhão de árvores de álamo de uma só vez, apagando anos de progresso em questão de semanas. Além disso, há a questão crítica da água. Plantar árvores em um deserto é uma aposta arriscada com os lençóis freáticos. Estudos internacionais mostram que, em algumas áreas, as árvores estão bebendo mais água do que a chuva consegue repor, baixando perigosamente o nível dos aquíferos e ameaçando secar o solo profundo ainda mais. O remédio pode se tornar o veneno se não for dosado corretamente. A China está aprendendo essa lição da maneira mais difícil e agora muda sua estratégia. Em vez de plantar exércitos de clones de árvores, o foco está mudando para a criação de ecossistemas mistos, usando arbustos nativos e gramíneas que exigem menos água e criam uma teia de vida mais resistente e natural. De volta ao início, há aquela imagem da garrafa de água solitária derramada sobre a areia escaldante.
O que vemos no Taklamakan hoje é a prova sólida de que a humanidade não precisa ser apenas uma força de destruição. Com a engenharia certa, com a paciência de colocar palha por palha e com a sabedoria de usar o poder do sol, podemos curar as cicatrizes da Terra. O Mar da Morte recuou, não por magia, mas pela força de vontade industrial. O sol, que por milhões de anos foi o carrasco deste lugar, agora é seu salvador, bombeando a água que tinge a areia de verde. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos ambientes mais hostis, a vida pode encontrar um caminho, desde que estejamos dispostos a construí-lo. Imagine que você está dirigindo agora mesmo, ouvindo o zumbido suave dos pneus no asfalto, mas logo acima do teto do seu carro, a realidade é um pesadelo físico. Milhões de toneladas de água do mar exercendo uma pressão esmagadora, suficiente para destruir um submarino. A única coisa que impede o oceano de invadir o seu mundo é uma parede de concreto e aço montada com uma precisão que desafia a própria natureza. Parece ficção científica, mas é a realidade brutal dos túneis subaquáticos. Como a humanidade consegue construir estruturas colossais no meio de sedimentos instáveis e pressões mortais, onde um único erro de cálculo significaria uma catástrofe instantânea. Neste documentário do poder da indústria, vamos descer às profundezas para revelar como transformamos o impossível em rotina, criando as artérias invisíveis que mantêm o mundo conectado. A batalha para conquistar o fundo do mar começa muito antes de qualquer máquina tocar a água. É uma guerra de informação. A primeira fase de qualquer projeto dessa magnitude é um levantamento exaustivo e quase paranoico do leito marinho. Engenheiros e geólogos não podem se dar ao luxo de adivinhar. Eles precisam saber exatamente o que está lá embaixo. Navios de pesquisa varrem a topografia submarina com tecnologias avançadas, enquanto sondas perfuram profundamente o solo para coletar amostras de rocha e sedimentos. Eles estão caçando o inimigo invisível, extratos de rocha fraturada, bolsões de gás ou lama instável que poderiam engolir equipamentos pesados. Analisar a estabilidade de suporte do fundo do mar é questão de vida ou morte para o projeto. Mas a engenharia moderna não é apenas sobre força bruta, é sobre coexistência. Durante todo o planejamento, o impacto ambiental é calculado meticulosamente. A equipe deve garantir que os ecossistemas marinhos frágeis não sejam dizimados pela construção. Medidas de mitigação de ruído são implementadas para não ensurdecer a vida marinha, e recifes artificiais são frequentemente instalados para criar novos habitats, provando que o aço e a natureza podem dividir o mesmo espaço. Somente quando o mapa do desconhecido é totalmente desenhado, a verdadeira operação industrial começa. Para atravessar águas calmas com um fundo do mar estável, os engenheiros recorrem a uma técnica que transforma a construção civil em um espetáculo naval. O método do tubo imerso. Esqueça a ideia de construir debaixo d'água. Aqui nós construímos monstros de concreto em terra firme para depois ensiná-los a nadar. Em gigantescas docas secas, operários fabricam segmentos de túnel que são verdadeiros titãs. Um único elemento padrão pode atingir 217 metros de comprimento. Mas é o peso que faz o chão tremer. Cada segmento pesa mais de 73 mil toneladas. Isso é mais pesado do que muitos navios de guerra totalmente carregados. Esses blocos são fabricados com uma precisão milimétrica, pois qualquer imperfeição na superfície tornaria a vedação impossível. Dentro dessas cavernas de concreto, já existem compartimentos prontos para rodovias, ferrovias e corredores de serviço para manutenção futura. Quando estão prontos, a doca é inundada e a física assume o controle. Esses colossos flutuam e são rebocados para o mar aberto por um exército de pontões e guindastes especializados. Eles são posicionados com precisão de GPS sobre trincheiras previamente escavadas no fundo do oceano. O processo de descida é tenso e lento, mas o verdadeiro milagre acontece no fundo, a conexão. Juntas de borracha maciças são colocadas entre os segmentos. Quando a água entre eles é bombeada para fora, a pressão hidrostática, a mesma força que tenta esmagar o túnel, empurra as peças uma contra a outra, criando um selo estanque perfeito. Para garantir que o túnel não flutue de volta à superfície devido ao empuxo, ele é coberto e enterrado sob toneladas de areia e cascalho, desaparecendo no leito marinho.
Mas quando o mar é muito violento ou o fundo muito irregular para essa dança delicada, precisamos de uma abordagem mais agressiva. Quando não podemos descer de cima, precisamos perfurar através da terra. Entra em cena a máquina mais sofisticada, já criada para o subsolo, a tuneladora, ou TBM. Isso não é apenas uma broca, é uma fábrica móvel colossal, totalmente autônoma, capaz de escavar, remover detritos e construir paredes de concreto simultaneamente. Na frente dessa besta mecânica reside o segredo de seu poder. Uma cabeça de corte maciça, com quase 12 metros de diâmetro e pesando mais de 200 toneladas. Esta face giratória é um pesadelo para qualquer rocha, armada com 140 discos de corte de aço de alta resistência. Quando a máquina acorda, a cabeça gira a cerca de 2,7 rotações por minuto. Pode parecer lento, mas a força é devastadora. Ela aplica uma pressão de até 400 bar contra a face da rocha. Isso é força suficiente para pulverizar granito sólido em segundos. O material escavado é engolido para uma câmara atrás da cabeça de corte, onde é misturado com espuma e água para equilibrar a pressão da terra e evitar que o túnel desmorone sobre a máquina. Essa lama é então transportada para a superfície em uma esteira contínua para descarte, mas a TBM é também uma construtora. Na sua retaguarda, braços robóticos instalam segmentos de concreto pré-moldado, formando anéis que se tornam a pele permanente do túnel. Um sistema de injeção de argamassa preenche imediatamente o vazio entre o concreto e o solo, selando tudo. Cilindros hidráulicos, então, empurram a máquina para frente, apoiando-se nos anéis recém-colocados, em um ciclo eterno de escavar, instalar, avançar. A cada 90 minutos, um novo ciclo se completa. Operando 24 horas por dia, essa máquina avança cerca de 20 metros diariamente, criando ordem a partir do caos geológico. Mas até mesmo esse gigante tem seus limites. Quando a rocha é dura demais para os dentes de aço, a engenharia volta à força bruta dos explosivos. Em lugares onde a geologia é implacável e a rocha é dura demais para as máquinas, a solução é a energia química pura, o método de perfuração e detonação. É um processo lento, perigoso e que exige nervos de aço. Tudo começa com a perfuração de dezenas de furos precisos na face da rocha, seguindo um padrão geométrico calculado por computadores. Em seguida, explosivos em cartucho são inseridos profundamente nesses orifícios, conectados por detonadores elétricos. Não é uma explosão aleatória, é uma demolição controlada. Os detonadores são cronometrados em sequências de milissegundos para quebrar a rocha de forma eficiente, minimizando vibrações que poderiam danificar a estrutura. A segurança é paranoica. Todos os sistemas de ventilação são desligados para que a onda de choque não os destrua e a resistência elétrica de cada fio é testada. Quando o comando de fogo é dado, a terra treme. Cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos, avançando o túnel cerca de 1,5 m por vez. Após a explosão, há um silêncio tenso de 20 minutos para ventilar a fumaça tóxica, antes que os humanos possam entrar para inspecionar e remover os escombros. Repetindo isso de 9 a 18 vezes por dia, o túnel avança na base da explosão. No entanto, debaixo d'água, esse método é arriscado. As ondas de choque podem matar a vida marinha, e as vibrações podem causar rachaduras fatais nas rochas, permitindo a entrada do mar. Por isso, ele é usado apenas quando absolutamente necessário. Mas e se não pudermos explodir e nem usar a TBM? Quando a tecnologia de ponta falha e a força bruta é perigosa demais, resta a escavação tradicional, um testemunho da persistência humana. Muitas vezes, isso começa com a construção de um poço vertical profundo, uma garganta que desce da superfície até o nível do túnel. Esse poço é a única conexão com o mundo exterior, usado para baixar máquinas, materiais e trazer os trabalhadores de volta à luz do dia. Lá embaixo, em solos traiçoeiros, operários usam ferramentas de corte hidráulicas montadas em braços mecânicos para raspar a terra camada por camada. É um processo mais lento que a detonação, mas infinitamente mais seguro, pois evita vibrações que poderiam causar o assentamento do solo acima. A regra de ouro aqui é o suporte imediato.
Assim que a terra é exposta, ela é coberta com concreto projetado e reforçada com arcos de aço pesados, malhas de metal e parafusos de rocha longos que pregam as camadas de solo umas nas outras. Mas o maior desafio é invisível: a pressão. O equilíbrio entre a pressão do ar dentro do túnel e a pressão da água fora deve ser perfeito. Se esse equilíbrio for quebrado, a água do mar invadirá com uma fúria incontrolável, inundando quilômetros de trabalho. Equipes de manutenção monitoram bombas de drenagem e sistemas de ar 24 horas por dia, mantendo a catástrofe sob controle. Quando o concreto seca e o aço é fixado, o túnel deixa de ser uma obra e se torna uma máquina viva de transporte. A segurança é projetada em cada metro. Muitos túneis modernos são construídos com 2 níveis, duplicando a capacidade de tráfego sem precisar cavar mais largo. Os carros podem viajar a constante 60 km por hora, protegidos por um sistema de segurança redundante. Saídas de emergência estão posicionadas a cada 200 metros, oferecendo uma rota de fuga rápida em caso de incêndio. Antes de abrir ao público, o túnel passa por testes brutais de resistência à pressão, impermeabilização e ventilação. Mas a vigilância nunca termina. Centenas de sensores eletrônicos agem como o sistema nervoso do túnel, monitorando temperatura, umidade, vibração e pressão em tempo real. Eles enviam dados para uma sala de controle, onde engenheiros podem detectar o menor sinal de fadiga estrutural, muito antes de se tornar um problema. E para manter essa artéria limpa, veículos especializados com jatos de água de alta pressão percorrem o túnel periodicamente, removendo sedimentos e garantindo que os sistemas de drenagem nunca falhem. É essa combinação de força bruta e cuidado delicado que permite que essas estruturas durem décadas. Lá nas profundezas, onde a luz do sol é apenas uma memória e a pressão esmagaria um ser humano, nós construímos o futuro. O que antes eram barreiras intransponíveis, oceanos, baías, rios, agora são apenas caminhos de aço e inteligência. Cada metro desses túneis subaquáticos é mais do que concreto. É um monumento à coragem humana e à recusa em aceitar limites. Nós transformamos o fundo do mar em uma estrada segura. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia e quer continuar descobrindo como a tecnologia molda o nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal Poder da Indústria. A inovação nunca dorme e nossa jornada está apenas começando. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante.
bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura. São projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. Duas pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo. Um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação, de vidro líquido para fibra sólida, leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se.
É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta. Mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura.
A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada. Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas. Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural.
Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga, que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru, nesta fase, tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas. Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar.
A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais como argila vermelha ou carvão ativado são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz, em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene.
Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas. É uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e à remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui.